Olá, você já parou para pensar quanto preconceito ele impacta a nossa vida, não só a nossa vida, mas a população de uma forma geral? Então, muitas vezes quando nós pensamos em preconceito, a gente pensa no preconceito como preconceito racial, preconceito homofóbico, esses preconceitos que o tempo todo tá falando na televisão, o tempo todo tá falando na rede social. E muitas vezes nós esquecemos que o preconceito pode partir de todas as maneiras e afetar os mais diversos tipos de pessoa com os mais diversos tipos de assunto, né? Quando a gente fala em geriatria, quando a gente fala clínica de repouso, quando a gente fala no cuidado com o idoso, também há uma grande fatia da população que sofre o preconceito e sofre problemas graves aí de saúde decorrente desse preconceito. Vamos pensar um pouquinho? Então, assim, na nossa formação, né, enquanto pessoa, a gente aprende um relacionamento pai e filho, mãe e filho, um relacionamento para a vida inteira, em que os pais cuidam do filho e no final os filhos têm que cuidar dos pais. Ponto. Esse é um conceito colocado, conceito correto. Só que quando a gente aprende esses conceitos, a gente aprende um conceito dentro de um padrão de normalidade. Mas nós não aprendemos o que é fora do padrão de normalidade, não é? E aí é que vem o preconceito, não é? Porque quando você tem ali um filho que está com o seu pai dentro da sua residência, que ele evolui com um problema, por exemplo, demencial, que chega a um nível que é incompatível com uma residência comum. Isso a gente não está dentro do conceito, desse conceito. E aí as pessoas, por falta de conhecimento, porque mais uma vez eu falo que o preconceito ele precede a falta de conhecimento. Mais uma vez, por falta de conhecimento, as pessoas passam a julgar esse filho, passam a ter preconceito referente a esse filho. E isso causa um impacto muito negativo para o idoso, para o tratamento e para o decorrer desse tempo que o idoso tem aí, a qualidade de vida que ele pode ter. Não é? Porque quando assim o filho decide que ele vai ficar com o pai dentro de casa, mesmo com todas as alterações, por conta do que a própria família vai achar, né? Porque muitas vezes o preconceito ele está dentro da família mesmo, né? E muitas vezes o filho, quando resolve que ele vai ficar, é porque se eu não ficar, o que vão pensar de mim? A minha família, o que vai pensar de mim? O preconceito de pessoas que não têm o conhecimento da matéria, não têm o conhecimento do fato, de como acontece, de se dá ou não dá para ficar dentro de uma residência, não é? E muitas vezes julga como falta de amor, quando na realidade não é falta de amor, é amor. Porque dói também muito para o filho ter que colocar o pai dentro de uma instituição de longa permanência. Mas ele coloca para quê? Para ter um acompanhamento multidisciplinar, para ter aquele cuidado que ele não consegue dar para o idoso, não é? E um acompanhamento profissional, não é? É fácil? Não é fácil. Não é fácil para o filho, mas se torna cada vez mais difícil quando você tem o preconceito. Preconceito dentro da família, preconceito de quem está fora, não é? Então assim, gente, o preconceito ele sempre vai ser prejudicial. Quer ajudar o amiguinho? Quer ajudar o colega que está com esse problema dentro de casa? Tire esse preconceito de lado. Abraça o colega. Tenha empatia com a pessoa. Porque olha, ter empatia é diferente do que ter julgamento, não é? Porque muitas vezes a pessoa pensa que ter empatia é igual a julgar. O ter empatia não é julgar, é se colocar no lugar da pessoa que não está conseguindo dormir à noite, que tem que trabalhar no outro dia e já não consegue mais trabalhar, que não consegue mais ter uma outra vida a não ser falar sobre a doença, viver a doença e não ter perna para isso, não é? Se colocar no lugar da pessoa que também está ficando doente com esse processo. Isso é ter empatia. Se você tiver empatia, você começa a conseguir ajudar o seu colega.
Então o preconceito ele sempre vai ser extremamente prejudicial quando se fala no cuidado com o idoso, e principalmente se esse idoso for um idoso com demência, não é? E em outro momento a gente vai falar também sobre preconceito sobre as clínicas de repouso, preconceito sobre o profissional que trabalha com o idoso, não é? Porque existem diversos tipos de preconceito. Mas por hoje, vamos puxar uma reflexão para esse tipo de preconceito, tá? Que é muito prejudicial.